E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. E, bom, a gente está na lição 9 desse trimestre. E o título da lição é Salve-se Quem Puder. E a gente vai falar de mais um dos alertas que a Bíblia tem sobre a salvação, né? Sobre a vinda de Jesus, que está bem perto. O texto-chave fica em Apocalipse 18, versículo 4 e 5. E diz assim: Ouvi outra voz do céu, dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. E antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, eu vou apresentar quem está aqui com a gente. Estamos aqui com Gabriel Fernandes. Oi. Renatinha Gondim. E aí, pessoal. Amanda Figueiredo. Oi, gente. Eduardo de Abreu. E aí, galera? Guilherme Dória. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E quem está falando com vocês aqui é Lucas Adriano. Muita coisa aconteceu desde que Deus deu a ordem a Adão e Eva, proibindo-os de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá essa história em Gênesis 2,17. Até a advertência proclamada em alta voz pelo anjo de Apocalipse 18. Muita gente não levou em conta os conselhos de Deus, outros foram fiéis a eles. De Apocalipse 14 a Apocalipse 18, é descrita a situação do mundo ao nos aproximar da volta de Jesus, como o Lucas falou aqui. O anjo de Apocalipse 18 declara que o mundo não se tornará melhor, como muitos falam por aí, né? A verdade revelada por Jesus será completamente rejeitada. A mente e o coração humano serão endurecidos pelo pecado, e aqueles que decidirem defender a verdade estarão sujeitos a terríveis privações e até mesmo à morte, especialmente ao defender a verdade sobre a santidade do sábado de Deus. À medida que o mundo se aproxima cada vez mais do final, o Espírito Santo concederá poder especial para a proclamação de advertência final ao mundo, representada por esse anjo de Apocalipse 18. Hoje é o tempo de atender a essa advertência divina, de sair do sistema mundial de confusão, renunciar ao pecado e preparar-se para encontrar Jesus em paz. Então, agora, a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês é, na opinião de vocês, qual foi o objetivo de Deus ao nos enviar essas mensagens de advertência? Eu acho que o objetivo de Deus a nos mandar mensagens de advertência é para que nós possamos nos preparar cada vez mais para estarmos prontos, né, para o tempo do fim, né, para a grande tribulação, e cada vez mais nos preparar e nos conectar mais com Ele, para a gente se fortalecer espiritualmente para os tempos difíceis, né, que estão por vir aí. Eu acho que nos alertar do tempo do fim, né? Mas, tipo assim, eu acho que ele também fez isso para nos orientar do que a gente deve fazer quando a vinda dele estiver próxima. Exatamente. A forma que a gente deve agir para que a gente não se perca. Exatamente. Então, assim, pense aí como é difícil acreditar que uma tempestade está a caminho quando o sol está brilhando no céu. Aqui em Cabralha não é difícil acontecer isso, né? Começa o céu azul de manhã, daqui a pouco fecha, as nuvens ficam pretas aqui e chove. Então, Ou o contrário. Ou o contrário também. Então, você já parou para pensar que muitas vezes fazemos o mesmo com Deus? A ideia de sermos ameaçados e perseguidos por causa da nossa fé parece irreal, especialmente nos países democráticos do Ocidente, que é o nosso caso aqui. A gente nunca acha que a perseguição vai chegar, que o fim está próximo, né? Porque a gente ainda tem todas as regalias aqui, a gente pode ir para a igreja, a gente pode estudar a Bíblia. Então devemos lembrar que Deus conhece o futuro e sabe das dificuldades que um dia nós teremos que enfrentar. Deus pede que nos separemos do mundo, isso é, se não quisermos participar da sua punição. O anjo de Apocalipse 18, ele tem algumas características. Diz que ele tem grande autoridade e ilumina o mundo com seu esplendor. Essas características especiais também serão notadas na vida do remanescente, que somos nós, nesse tempo que a gente está vivendo, que vamos proclamar a mensagem de advertência final de Deus. Então, qual é a advertência que Apocalipse 18 traz para a gente?
Eu acho que uma das lições que eu consigo tirar desse capítulo 18 é para que a gente se distancie dos prazeres carnais da terra, para justamente a gente também não se tornar cúmplice e justamente também para a gente acabar não se deixando levar pelos prazeres carnais e acabar recebendo o selo da besta, né? E não o selo de Deus, que é o que a gente deve receber para que eles são fiéis, que vão ser fiéis a Deus nos últimos dias, né? Sair desse mundo de pecado e alertar outras pessoas, né? E o pior é que Deus falou esses conselhos e ninguém obedeceu, todo mundo ignorou esses conselhos. Então, exatamente isso aí, Biel. Babilônia, a grande meretriz, seduziu todas as nações. Os reis da terra se prostituíram com ela. Ela também enriqueceu os negociantes da terra à custa do seu luxo excessivo, assim diz na Bíblia. Então, Babilônia representa o sistema mundial de corrupção e rebelião declarada contra Deus. A partir do verso 9 de Apocalipse 18, a gente vê as pessoas do mundo lamentando-se por Babilônia. Ao observarmos a reação às altas e baixas do mercado financeiro mundial, a gente percebe que a maior parte da humanidade depositou sua confiança nas coisas desse mundo, especialmente no dinheiro. Então aí, a pergunta é a seguinte: por que o mundo lamenta por Babilônia depois que Deus começa a destruí-la? É possível se tornar tão apegado ao pecado que alguém literalmente chore diante do fato de ele ser extinto? A gente pode ver muito se a gente estudar Apocalipse direitinho e ver nas pregações que é mencionado por pastores que no tempo do fim, quando no ato do fechamento da porta da graça, né? Aquelas pessoas que foram seladas com a marca da besta, essas pessoas estarão tão fortemente apegadas aos prazeres carnais que quando estiverem sofrendo pelas pragas e as outras diversas coisas que Deus vai mandar, porque ele vai despejar a ira no mundo, fala que tipo assim, o povo não só vai blasfemar e ninguém vai tipo pensar em se arrepender, só vai criar mais ódio de Deus. E isso é uma coisa que dá para entender, porque o Espírito Santo vai se retirar da terra e aí a maldade vai consumir aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo, né? E quando a Babilônia foi destruída, é porque elas vão ver que aquele prazer, as coisas ruins que eles tinham se apegado, se foi, né? E não se alegrarão, e na verdade em ver o mal indo embora. Eu acho que, assim, o pessoal lamenta porque o pecado, ele traz muito um prazer muito, como eu posso dizer, carnal. Mais momentâneo, né? E que vai até no nosso instinto. E as pessoas elas se acostumam tanto com isso, ao viver disso aí, que acabam se tornando dependentes. Isso só me lembra a mulher de Ló. Ela tinha toda a oportunidade de sair da cidade e não acabar vindo no estado de sal, só que aí, por amor aos bens materiais, ela olhou para trás e acabou se ferrando. Tem também o exemplo do jovem rico que preferiu ficar com as coisas dele do que seguir a Deus e dar os bens deles para os pobres. Então, o que é que a gente tira disso aí, né? A gente se apega ao prazer momentâneo, como o Lucas falou. É o prazer, a gente se apega ao prazer ali e não percebe que mais adiante tem coisas boas pra gente. Você, nessa de pecar, você pode até aproveitar a viagem, mas vai lamentar o destino. Exatamente. Então, assim, o pecado de Babilônia foi visto por Deus. Em Apocalipse 18, notamos que os pecados de Babilônia se acumularam ao longo do tempo e foram meticulosamente classificados por Deus. Olha só, o anúncio do julgamento pelo anjo vem acompanhado de muitos detalhes dos crimes da grande meretriz. Agora eu pergunto para vocês, o que isso nos diz sobre a maneira como Deus enxerga o pecado? Bom, o que eu vi aqui é que Deus ele enxerga, tipo assim, o pecado sim como algo sujo, mas Deus é muito paciente, misericordioso,
porque ele veio e está suportando os nossos pecados, as nossas falhas, está nos dando a oportunidade, né, de nos arrependermos cada dia. Então ele tem muita paciência e misericórdia, né? Deus dá várias chances pra gente, mas cada vez que a gente comete um pecado e não se arrepende, eles vão se acumulando. E na hora do bora ver, quando Deus juntar todos os pecados que a gente não se arrependeu, ele vai dizer pra gente por que das consequências que estão acontecendo com a gente. É que nem um tapete. Você vai pegando a sujeira, colocando debaixo do tapete, uma hora vai acumular e vai ficar acumulado ali. Assim, eu acho que isso daí também mostra que ele não é injusto, né? Porque, tipo assim, ele não dá a sentença sem antes provar pra gente o porquê daquilo aconteceu. Certo. Vamos pegar outro foco aqui. Qual a imagem que vem na sua cabeça de uma pessoa que está em possessão demoníaca? Qual é a primeira imagem que você vê? Pra mim, eu imagino uma pessoa, tipo, toda tortona, assim, fazendo uma espécie de uma careta, assim, e falando coisas assim, como se fosse um bicho, assim, em voz alta, falando sobre os defeitos da pessoa, ou coisas do tipo, falando coisas ruins de pessoas. Imagina alguma coisa desse tipo. Possessão demoníaca. Eu acho que quando uma pessoa está fazendo uma sessão de exorcismo, eu imagino um filme mesmo. Então, como é uma pessoa em possessão demoníaca? Eu acho que uma pessoa com os olhos pretos e falando merda. Esse negócio tá parecendo um filme do Supernatural que você... Eu lembro de um filme que agora. o cara fica todo de quatro, assim, de costas, assim. Sim. Aí fica andando pela parede, assim. Imagina isso. O cara falando grosso. Dudu, como você imagina uma pessoa com possessão demoníaca? Ou seja, está possuída dos demônios, está com Satanás no corpo, como muita gente fala aí. A pessoa fica ousada, rebelde, tipo, fica querendo bater nos outros. Eu também imagino isso aí, uma pessoa descontrolada e provavelmente deve ser bem forte, né? Porque tem uma passagem no verso acho que tá contando em Marcos, do endemoniado do pessoal lá de Cesareno, que ele consegue quebrar as correntes e tal para correr atrás do povo. Pronto. Então, muitos acham que a possessão demoníaca demonstra-se pelo espumar da boca, grito, outros fenômenos dessa espécie. Mas o anjo descreve Babilônia como uma mulher o quê? Sensual, que atrai a humanidade com seus encantos e luxo excessivo. Isso não se parece nem um pouco com a imagem que vocês têm aí na cabeça, né? Apocalipse 18:2 descreve Babilônia como uma habitação de demônios, local a que os espíritos imundos chamam de lar. A imagem é de perversão e apostasia total, mas aqueles que estão envolvidos com ela nem parecem perceber isso e estão simplesmente desfrutando os prazeres da Babilônia. É o que está acontecendo com o mundo hoje, né? A gente vê agora, vamos citar o que está acontecendo agora, Copa do Mundo. Todo mundo festejando, a maioria na bebedeira, né? Bagunça, algazarra. É bom se divertir? É bom. Mas, assim, quando eu vejo falar de Babilônia, assim, principalmente eu lembro dessas grandes festas onde o povo bebe até cair e não esquece até do amanhã, vai para casa ainda de ressaca, né? Vai para o trabalho ainda de ressaca e acha isso normal e volta, vai para o final de semana na frente e faz novamente a mesma coisa. Então, Babilônia, a gente vê que Babilônia é o mundo atual de confusão de tudo quanto é lado. Vamos falar agora dos nossos versos de impacto. Vamos começar com Joel 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva tamporã e a serôdia. Josué 11:15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez.
nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. 1 Coríntios 16, 13. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. E agora eu pergunto aí a vocês, qual é o verso desses aí que te chamou mais atenção ou que mais você gostou? Mas me chamou a atenção foi esse de 1 Coríntios 16, porque fala, né? Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. É um breve aviso, mas um aviso, tipo assim, é uma advertência muito boa que a gente deve levar muito em consideração. Porque a gente tem que permanecer na fé, a gente tem que ser forte, tem que ser corajoso para levar a mensagem, para permanecer, para lutar, porque é justamente muitas das coisas que vão acontecer no tempo do fim e a gente vai precisar dessas coisas, a gente vai precisar ser forte, permanecer na fé, ser corajoso. Então eu achei um versículo bíblico bem bacana. Eu gostei muito do verso que eu citei aqui, que é o de Josué 11:15, porque fala da transmissão de conhecimentos, de passar o conhecimento para o outro, ainda mais do que da palavra de Deus. Porque Moisés passou para Josué e Moisés passou para Josué aquilo que Deus tinha dito para ele. Sim, E Josué o fez assim como Moisés ordenou. E sem tirar uma palavra do que Deus falou, né? Eu já gostei de Joel 2:23, porque ele está bem expresso dizendo que é para a gente se alegrar, porque Deus dará a chuva, a comida, tudo na medida certa. Em 1 Coríntios, Deus diz que a gente tem que ficar corajosos e dar algumas dicas para ficar alerta, permanecer firmes na fé e mostrar coragem. Falar um pouco sobre a primeira e a segunda chuva. Fazendeiros e outros que trabalham na agricultura compreendem a importância das primeiras e das últimas chuvas. A primeira chuva é para fazer o desenvolvimento da plantação e a última chuva é para preparar para a colheita. A primeira chuva, assim que eu entendo, é que quando o Espírito Santo desceu na terra pela primeira vez para fazer o povo levar o evangelho ao mundo. E a última chuva é para terminar de pregar o evangelho ao mundo. Exatamente. Então vamos lá. Dito isso, falando dos versos de impacto, a pergunta que eu faço para vocês é: você já se fez a seguinte pergunta? Eu acho que sim, né? Todo mundo já fez essa pergunta. Será que todas as pessoas terão oportunidade de ouvir sobre Jesus e tomar sua decisão a favor dele? Como você acha que isso vai acontecer? Eu já cheguei sim a fazer essa pergunta, antes eu pensava que algumas pessoas não iriam ter, mas eu acho que eu penso que... Hoje eu acho que eu penso que sim, porque lá em Mateus 20, se não me engano 24 fala, 24 a 28, enfim, é lá pro final do livro de Mateus, você vai encontrar um versículo lá que fala que quando for pregado o evangelho a toda criatura na terra, então verá o fim. E eu acho que esse é um versículo, uma passagem que é literária, né? No caso, quando for pregado para todo mundo, aí sim Deus vai vir. E eu acho que isso vai ser de uma forma que quando Deus estiver próximo de voltar, né? Aí ele vai meio que aquelas pessoas que estavam já se entregando a ele, a vida para ele, ele vai encher cada vez mais essas pessoas de graça, de espírito, para que elas preguem cada vez mais a palavra, né? E aí acho que vai ter tipo assim sei lá, as pessoas vão pregar grandemente aí pelo mundo, né? Sair por aí, sair pregando o evangelho, tipo ungidas mesmo pelo Espírito Santo. Sim, eu já ouvi, né, isso, e eu acho que, como vai acontecer, eu acho que cada pessoa, né, tem um objetivo, que é pregar o evangelho ao mundo. E eu acho que... A missão, na verdade. E eu acho que nós vamos pregar a missão, e quando estiver tudo completo, Deus vai voltar. Acho que através da tecnologia, dos rádios, né, que agora tem um rádio da Novo Tempo,
E através disso aí, o evangelho vai se pregar ao mundo todo. Assim, eu acho que, de qualquer jeito, de alguma forma, toda pessoa vai ouvir falar sobre Jesus, nem que seja tipo no último, não no último exato momento, mas tipo perto do fim. E de qualquer forma, do tipo, poderia ser pela internet ou ouvindo alguém conversando na rua. Eu acho que de qualquer jeito, bom, né, já está profetizado e tal, todas as pessoas estão destinadas a ouvir falar sobre Jesus pelo menos uma vez na vida. Pronto. Eu tenho certeza que todas as pessoas vão ouvir falar sobre Jesus. Se algumas pessoas não ouvissem falar sobre Jesus, Jesus não ia voltar. Exatamente, Dudu. E deixa eu ler duas coisas, na verdade, né? Que Ellen White fala. Primeiro está nos Livros Resgatados, página 306. Diz assim: ninguém recebe a ira de Deus até que a verdade seja esclarecida tanto à sua mente como à sua consciência e a pessoa a rejeite. Muitos nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo. O Deus que lê cada coração não permitirá que ninguém que deseja saber a verdade seja enganado em relação às questões do conflito. Então assim, a gente não sabe exatamente como é que isso vai acontecer, mas a gente sabe que Deus é poderoso o suficiente para dar oportunidade a todos, e Ele é justo e usará critérios justos. Como vocês falaram aqui, ó, Biel falou da Novo Tempo, Lucas falou, né? Biel falou de tecnologia, Lucas falou aí também. De várias formas a gente consegue pregar o evangelho e consegue ouvir sobre Jesus. Ele não voltou ainda, porque tem gente que ainda não ouviu falar dele. Então, mesmo no mundo com WhatsApp, que você manda uma mensagem, menos de 10 segundos chega, tem gente que pode não ter o WhatsApp, então não teve a oportunidade ainda de ouvir sobre isso. E outra passagem que Ellen White fala no Grande Conflito, diz assim, ó: ao chegar o tempo para que ela seja dada com máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente do que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhe dá. Pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Então, o que Ellen White está falando aqui? Que a gente vai ter poder para desmascarar algumas coisas, inclusive o poder papal, que ele vai ser desmascarado e nada vai ficar escondido. Por isso que o início do Apocalipse 18 fala: caiu a grande Babilônia, saiam dela e tal. Então, assim, como nós podemos ser instrumentos usados por Deus para levar essa mensagem de salvação para as pessoas próximas? A gente tem que buscar conhecimento da palavra, né? Tem que ter muita oração, tem que pedir a Deus para que Ele conceda o Espírito Santo e a graça dele, que Ele nos guie, né? Que Ele coloque as palavras certas na nossa boca, né? Que a gente peça para Ele através da oração, né? Para que Ele possa nos ajudar, mas que a gente também corra muito atrás de estudar e de buscar pessoas para falar de Cristo também. Eu acho que fazendo o testemunho dele, né, pregando para as pessoas, espalhando o conhecimento que a gente tem para as outras pessoas que não têm conhecimento, para que elas possam adquirir e conhecer mais sobre ele. Bom, assim como a Amanda falou, também tem um ótimo jeito hoje em dia, né? Que eu diria que é o jeito mais rápido de espalhar alguma notícia para alguém, que é pelas redes sociais. Ou pelas suas atitudes, né? Mostrando. Exatamente. O melhor de tudo aí, você pode pregar sem falar uma palavra. E eu diria que é a forma mais poderosa de pregação, é pelo seu testemunho.
E o que é que a gente tem visto aí é que muitos adolescentes, jovens e adultos não têm dado bom testemunho nas redes sociais, nas suas rodas de amigos, na escola, os adultos no trabalho, em tudo quanto é lugar. Então, assim, a gente precisa ser luz do mundo e refletir Jesus em qualquer lugar que a gente esteja. E falando nisso, a gente já viu sobre Babilônia aqui, a gente já viu a advertência, já falou de advertência, e eu queria saber o que te chamou mais atenção nessa lição, ou qual conselho você daria a outros adolescentes que porventura não estudam a lição ainda, não estudam a Bíblia, não falam de Jesus para outras pessoas? O conselho que eu dou é para que nós adolescentes também, né, principalmente, porque nós vemos numa fase onde tem muitas distrações do mundo, né, que nos chegam muito perto de nós, né, redes sociais, jogos, amizades ruins, várias coisas, né, então que a gente possa, nós somos pecadores, né, nós erramos, mas que a cada dia a gente possa colocar à disposição de Deus para melhorar, para a gente estar cada vez mais ligado a Ele, para que a gente possa ficar preparado para o tempo do fim. Então, o conselho que eu dou é esse, né? Que a gente possa se preparar cada vez mais para o tempo do fim. Eu achei a lição, assim, maravilhosa do meu ponto de vista. Ela trouxe algumas coisas que eu não sabia, não conhecia. Eu aprendi muita coisa nessa lição e eu achei que ela, trazendo mais sobre as coisas atuais, me trouxe uma reflexão muito maior do que algumas outras lições. Eu achei bem interessante também nessa lição, uma curiosidade que eu aprendi, que foi lendo, era Apocalipse, o verso-chave aqui o capítulo todo de Apocalipse, na verdade, que conta também sobre a dependência que as pessoas têm do pecado, a ponto delas se lamentarem por um mundo de pecado ter sido extinguido. Só pegando o gancho em Lucas aí, o que é você se apegar a esse mundo de pecado? Tipo assim, tá acabando o mundo, aí Deus vai acabar com o mundo e vai acabar com todas as festas, vai acabar com as bebidas, trazendo para a realidade de todo mundo, né? Vai acabar com as drogas, vai acabar com o babinha, né? Que às vezes leva para outros lugares, vai acabar com tudo que a gente gosta e que às vezes até sem querer nos fazem pecar. Isso aí, Deus vai acabar com tudo. E aí a gente está tão apegado a isso, igual a Amanda falou lá da mulher de Ló, ela estava tão apegada às coisas materiais, à casa dela, o dinheiro dela, que ela não conseguiu sair da cidade sem olhar para trás. O conselho que eu vou dar é estudar a lição, né? E também a Bíblia, para você ficar preparado, que quando alguém for te fazer uma pergunta, você não ficar assim, boiando, sabe o que dizer, e contrariar o que ela está dizendo. Exatamente. Para você ter argumentos para conversar com as pessoas, né? Porque se você não conhece a Bíblia, você não estuda a Bíblia, que moral você vai ter para falar com alguém? Eu aprendi que em todas as gerações Deus tem enviado servos para alertar as pessoas dos pecados. E que ele alerta também, principalmente a gente, né? A gente é alertado todos os dias se a gente estuda a Bíblia. Ano que vem, já vou dar spoiler aqui, né? A gente vai fazer um ano bíblico diferente na base, onde todo mundo vai participar e vai ser muito legal, que vai ser por temas. Um dos primeiros temas é Seja Sábio. Então, a gente vai estudar na primeira semana de janeiro quais as coisas que a gente precisa saber para que a gente seja sábio. Então a gente está terminando aqui o podcast e na lição a gente viu que, iluminados pelo poder do Espírito Santo, quem é fiel permanecerá firme na palavra de Deus, preferindo às vezes a morte e as privações em vez de profanar o sábado, desobedecer qualquer outro mandamento. Então, o seu sacrifício influenciará inúmeros outros a aceitarem o chamado para sair de Babilônia, que Biel falou, do testemunho. Então, que honra que a gente recebe, né, ao ter essa missão de proclamar essa mensagem tão importante. E que façamos nosso melhor e peçamos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, para que a gente cumpra fielmente o nosso chamado.